Quando você ouve falar do Palácio de Versalhes, o que imagina? Talvez venha à mente um jardim tão perfeito que parece ter sido desenhado por deuses entediados. Fontes que jorram água como se a França jamais conhecesse seca. Salões de mármore onde nobres caminham em silêncio, sussurrando intrigas com um copo de cristal na mão. Salas de espelhos refletindo vestidos bordados com fios de ouro, enquanto cortesãos fazem reverências calculadas. Um lugar onde tudo cheira a rosas, música barroca e poder absoluto. Mas e se eu te disser que por trás dessa fachada reluzente se escondiam hábitos tão absurdos que beiravam o grotesco? Que os mesmos corredores polidos onde reis desfilavam carregavam um cheiro fétido de urina e fezes? Que o mesmo rei que se declarava a encarnação viva da ordem divina aceitava viver cercado por dejetos humanos, mendigos e cortesãos desesperados por qualquer migalha de atenção? Versalhes era um palco. E como todo palco vivia de cenários montados para encantar quem assistia de longe. O problema é que quando a cortina se movia só 1 centímetro, revelava uma verdade incômoda: ninguém, nem o Rei Sol, conseguia controlar todas as engrenagens da própria criação. Imagine caminhar pelos salões dourados e tropeçar em pilhas de lixo deixadas por visitantes. Imagine que por mais que Luís XIV ordenasse protocolos rígidos, sempre havia quem levantasse a saia e se aliviasse nos cantos menos vigiados. Imagine que o palácio era tão grande que alguns nobres passavam dias sem encontrar um criado disponível, e preferiam urinar atrás das cortinas do Salão dos Espelhos a perder o momento certo de fazer política. A falsa imagem de Versalhes é essa, a de um organismo perfeito, limpo e iluminado. Mas a realidade era muito mais caótica. O luxo convivia com a imundície. O esplendor caminhava de mãos dadas com a degradação. E ninguém achava estranho, porque naquela época não se acreditava que a higiene tinha qualquer relação com dignidade. E se você pensa que tudo era só pompa e etiqueta, prepare-se para repensar. Luís XIV criou uma corte onde cada gesto era observado e avaliado. Desde como um cortesão se inclinava ao passar pelo rei até a forma como segurava o lenço ao assoar o nariz. Havia regras escritas sobre a profundidade do suspiro ao receber uma negativa real, sobre o número de passos permitidos ao se aproximar do trono, mas nenhuma regra proibia defecar atrás de uma tapeçaria, porque ninguém se importava realmente com o cheiro, contanto que a aparência de ordem se mantivesse. Você acha que Versalhes era só salões suntuosos? Então imagine que durante os grandes eventos, a quantidade de convidados era tão absurda que não havia acomodações suficientes. Alguns dormiam no chão sobre mantos de veludo, enquanto ratos passeavam pelos corredores. Outros alugavam espaços debaixo das escadas para passar a noite. E não eram camponeses miseráveis, eram nobres, desesperados por mostrar presença e garantir algum favor. E se eu te contar que Luís XIV acreditava que seu corpo era um símbolo divino, mas que isso não o impedia de sofrer de fístulas anais tão dolorosas que em certo momento, mobilizaram uma equipe inteira de cirurgiões? Que a operação feita sem anestesia virou espetáculo de corte, porque a doença do rei também era um acontecimento político. Quando o bisturi cortava a carne real, ninguém ousava desviar o olhar, porque ali no sofrimento do monarca estava a demonstração de que ele era humano, mas também, paradoxalmente, escolhido por Deus para suportar tudo. Versalhes era um teatro tão bem ensaiado que muitos viajantes estrangeiros acreditavam que aquele esplendor era verdadeiro. Alguns embaixadores voltavam para casa contando que na França não havia miséria, nem sujeira, nem cansaço, que os jardins se regavam sozinhos, que o rei jamais suava, que as damas tinham perfume suficiente para ocultar qualquer odor. Mas quem ficava mais tempo descobria a outra face, a do mofo que crescia entre as pedras, das camas compartilhadas por 3 ou 4 pessoas, da comida que estragava no caminho entre as cozinhas e os salões. E se você pensa que essa era uma corte exclusivamente de refinamento, saiba que entre os corredores de espelhos e os pavilhões dourados circulavam charlatães, videntes, vendedores de elixires e espiões disfarçados de pajens. Versalhes não era só um palácio, era um mercado de promessas. Um labirinto onde qualquer um podia perder a alma em troca de uma boa posição. Talvez seja essa a maior ilusão que construímos sobre Luís XIV, a ideia de que ele controlava tudo. Sim, ele criou a corte mais vigiada e teatral da Europa. Mas até ele, no auge de sua glória, era refém da própria encenação. Tinha que manter a pose enquanto seu corpo se deteriorava, enquanto o palácio se tornava um imenso labirinto de protocolos insanos. Você acha que Versalhes era só luxo? Então experimente imaginar o cheiro que subia das galerias depois de um banquete com 1000 convidados.
Imagine o calor dos verões franceses, quando a ventilação era insuficiente e todos tentavam disfarçar a náusea com lenços embebidos em água de flor de laranjeira. Imagine o horror discreto que se espalhava quando uma dama desmaiava de calor, caindo no chão de mármore, e ninguém podia socorrê-la antes que o protocolo permitisse. Versalhes era tudo o que dizem: magnífico, deslumbrante e grandioso. Mas também era prova viva de que todo poder absoluto precisa de uma mentira bem contada. A mentira de que a corte era perfeita, de que o rei era infalível, de que bastava viver ali para se tornar alguém melhor, mais digno, mais iluminado. Mas a verdade era bem mais humana, e mais suja, do que qualquer retrato pintado a óleo. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para entender por que Versalhes se tornou o palco mais insano da história europeia, é preciso voltar ao início, quando ainda não passava de um pequeno pavilhão de caça perdido entre pântanos e bosques infestados de mosquitos. Luís XIII, pai de Luís XIV, tinha mandado erguer ali uma casa de pedra modesta, um retiro onde poderia caçar em paz, longe dos olhares intrometidos de Paris. Ninguém imaginava que aquele canto úmido, quase esquecido, se transformaria no maior símbolo do poder absoluto. Mas o filho não tinha planos modestos. Quando Luís XIV assumiu o trono, encontrou uma França traumatizada por revoltas. A Fronda, aquela rebelião de nobres e magistrados contra a autoridade real, tinha deixado marcas profundas. O menino rei passará noites acordado, escutando tiros e gritos de ameaças contra sua própria mãe. Foi ali que ele decidiu que nunca mais permitiria que a nobreza desafiasse sua autoridade. A origem oculta de Versalhes não está apenas na vaidade, mas no medo. O medo de que, se deixasse os aristocratas livres demais, eles voltariam a conspirar. Então, Luís bolou um plano brilhante e cruel: construir um palácio tão colossal que nenhum nobre ousaria se afastar dele. Uma prisão dourada, onde todos viveriam sob seus olhos e sob sua vontade. Para isso, ele precisava de algo maior do que qualquer palácio da Europa. Maior do que o Louvre, maior do que os castelos medievais cheios de corredores sombrios. Versalhes teria luz. Teria jardins que se estenderiam até onde a vista alcançasse, símbolos de que o poder real não conhecia fronteiras. O palácio seria um sol imóvel, e tudo ao redor, pessoas, cortesãos, ministros, giraria em torno dele. Mas por trás da ambição arquitetônica havia uma estratégia política. Luís XIV sabia que os nobres se julgavam indispensáveis. Ele precisava convencê-los de que eram apenas figurantes em seu espetáculo. Então criou uma corte onde cada gesto era codificado, onde o favor real dependia não do talento ou do valor militar, mas da capacidade de adivinhar humores e de se submeter a rituais absurdos. O resultado foi uma engrenagem perfeita de obediência. Para manter seus privilégios, os aristocratas precisavam viver em Versalhes, gastar fortunas em roupas novas, bancar banquetes que rivalizavam com os do próprio rei. Muitos caíam em dívidas impagáveis apenas para não perder o prestígio de serem vistos diariamente pelos olhos severos do monarca. Mas essa corte fabricada exigia uma estrutura gigantesca. Para alimentar, vestir, entreter e espiar milhares de pessoas, o palácio teve que crescer como um organismo faminto. Nenhum outro local reunia tanta gente: ministros, nobres, criados, espiões, artistas, médicos, alquimistas. Versalhes tornou-se uma cidade dentro de um palácio. E uma cidade que não parava nem de dia nem de noite. Pouca gente sabe, mas uma parte considerável da construção de Versalhes foi bancada com dinheiro tirado da miséria do povo. Impostos pesadíssimos recaiam sobre camponeses que jamais poriam os pés nos salões dourados. Enquanto agricultores perdiam colheitas, Luís mandava erguer a Galeria dos Espelhos, uma obra tão dispendiosa que, sozinha, poderia alimentar vilarejos inteiros por anos. O rei justificava tudo com uma ideia que parecia inquestionável: eu sou o Estado. Ele não governava por delegação divina. Ele era a própria divindade encarnada em carne humana. Se o rei precisava de 700 quartos para abrigar visitantes, isso não era desperdício, era necessidade. Se precisava de 36.000 operários trabalhando sem descanso para expandir alas que já pareciam intermináveis, era apenas a manifestação natural de sua vontade. Poucos ousavam questionar. Mas havia quem visse o perigo de concentrar tanto poder em um homem só. Quando emissários estrangeiros chegavam, ficavam fascinados pelo tamanho, pelo requinte, pelo balé incessante de servidão. Mas os mais atentos percebiam que ali nascia um novo tipo de tirania, não a tirania das armas, mas a da etiqueta. Porque Luís XIV não precisava mandar matar quem o irritava, bastava ignorar, bastava não olhar. O ostracismo era uma sentença pior que o exílio.
Essa origem feita de medo e controle explica muitos dos absurdos que surgiram em Versalhes. Por que havia criados específicos apenas para segurar velas durante a madrugada? Por que alguns nobres passavam o dia inteiro esperando a chance de entregar uma jarra de água ao rei durante o Grand Lever, a cerimônia de acordar? Por que havia salões onde ninguém ousava falar acima de um sussurro? Tudo era parte do grande teatro que Luís construiu. Um teatro nascido da desconfiança, e sustentado pela necessidade coletiva de acreditar que aquela encenação tinha sentido. O rei temia revoltas. Os nobres temiam a irrelevância. E assim, todos colaboraram para erguer o maior palco de vaidade da história europeia. E o mais irônico? Quanto maior Versalhes ficava, mais impossível era mantê-lo. O palácio consumia recursos com a voracidade de um monstro. O abastecimento de água exigia engenharia que beirava a loucura. O exército de empregados tinha que ser constantemente renovado. E mesmo assim os corredores continuavam cheios de odores, sujeira e disputas mesquinhas. A origem de Versalhes não está nos mármores, nos jardins ou nos espelhos. Está na psique de um homem que passou a infância sentindo que o poder podia escorrer pelos dedos. E que decidiu que, para nunca mais sentir esse medo, faria do próprio lar uma prisão dourada para todos, inclusive para si mesmo. Imagine acordar antes do sol nascer, com o som de dezenas de criados arrastando tamancos pelos corredores frios de Versalhes. O ar cheirava a velas queimadas, perfume barato e suor velho. Os nobres, enfiados em suas roupas de dormir, já se punham a postos nas antecâmaras, esperando a chance de assistir ao Grand Lever, o momento glorioso em que Luís XIV, ainda meio sonolento, deixava a cama e passava a ser, aos olhos de todos, o sol que iluminava a França. Era uma cerimônia tão meticulosamente encenada que cada participante tinha um papel fixo. Os mais poderosos ajudavam o rei a vestir a camisa. Outros apenas seguravam uma bacia com água morna. Alguns, menos afortunados, ficavam no fundo do aposento, esperando que Luís lançasse um olhar de reconhecimento. Um olhar que podia valer favores, pensões, cargos. Enquanto isso, os criados escovavam os longos cabelos do monarca, passando óleos perfumados para domar o cheiro que se acumulava nas noites abafadas. Se você acha que a realeza acordava em silêncio contemplativo, esqueça. O Grand Lever era barulhento, cheio de passos, cochichos, cotoveladas. Nobres disputavam centímetros de proximidade. Alguns desmaiavam de calor, já vestidos em camadas de veludo e seda. E tudo isso acontecia antes mesmo do primeiro gole de café. O café da manhã real era outro espetáculo. Luís XIV, que sofria de problemas digestivos, comia quantidades absurdas de carne e doces. Enquanto mastigava, ministros sussurravam relatórios. Criados anotavam suas expressões. Tudo era registrado, porque qualquer mudança de humor podia significar uma reviravolta política. A corte não vivia apenas de banquetes. Havia refeições privadas, servidas em pratos de ouro maciço, mas que chegavam frequentemente frios, já que as cozinhas ficavam tão distantes que era impossível manter o calor. Os corredores que separavam as panelas do paladar real eram labirintos onde criados se perdiam, corredores onde ratos corriam sem pudor e onde os cheiros se misturavam. Peixe, urina, velas, gordura. O cotidiano em Versalhes também significava dormir mal. Muitos nobres não tinham aposentos privados. Eram obrigados a compartilhar quartos apertados, forrados com tapeçarias úmidas que acumulavam mofo. O colchão, se é que se podia chamar assim, era um saco de palha que rangia a cada movimento. Em noites de inverno não havia lenha suficiente. Os criados circulavam com braseiros portáteis, tentando aquecer pelo menos os corredores principais. A higiene, por mais que se imagine o contrário, era um espetáculo de aparências. Os banhos completos eram raros. Temia-se que a água quente abrisse os poros e facilitasse doenças. Assim, preferia-se limpar o corpo com panos úmidos e generosas camadas de perfume. Luís XIV tomava banho de banheira algumas vezes ao ano, uma frequência que hoje pareceria pavorosa, mas que na época, era vista como saudável moderação. No dia a dia, as damas usavam espartilhos tão apertados que deslocavam costelas. Algumas desmaiavam simplesmente por ficar em pé durante horas nas audiências. Os sapatos de salto alto, obrigatórios para quem queria parecer digno, provocavam feridas que supuravam. Mas ninguém se queixava em voz alta. Reclamar era admitir fraqueza, e a corte não perdoava quem mostrava sinais de cansaço. Os corredores de Versalhes estavam repletos de detalhes grotescos. Havia, por exemplo, recantos improvisados onde as pessoas se aliviavam, já que o número de latrinas não acompanhava o fluxo diário de visitantes.
Os criados recolhiam baldes cheios e os despejavam em fossas que nos dias quentes, perfumavam todo o palácio com um odor inconfundível. A alimentação diária era tão excessiva quanto caótica. Festins de 20 pratos se sucediam em ritmo frenético. Carnes, patês, doces, frutas exóticas. Luís XIV comia como um guerreiro faminto, mas sua saúde sofria. Sofria de dores de dente constantes que o obrigavam a mastigar devagar. Para disfarçar o desconforto, conversava sem parar, dando ordens entre garfadas. O sono era igualmente ritualizado. O coucher, a cerimônia de deitar-se, atraía dezenas de cortesãos. Enquanto o rei trocava de roupa e se acomodava na cama, os presentes disputavam a honra de segurar uma vela, de aproximar um travesseiro, de pronunciar a última saudação. Era como se a própria noite não pudesse começar sem esse teatro. Quando Luís finalmente apagava as luzes, parte da corte se retirava em silêncio, e outra parte ficava de guarda, vigiando a respiração real como se dependesse dela a estabilidade do mundo. O sexo era outro aspecto carregado de contradições. Luís XIV tinha amantes conhecidas publicamente. A mais célebre, Madame de Montespan, chegou a dominar a corte com sua língua afiada e seu carisma. A convivência com a rainha era um desfile de humilhações silenciosas. Todos sabiam quem dividia a cama real, e muitos invejavam essa intimidade, mesmo sabendo que era provisória. Os boatos corriam pelos corredores, alimentando intrigas que custavam fortunas e reputações. O cotidiano de Versalhes também era marcado por doenças. A superlotação favorecia epidemias de varíola e gripe. Quando alguém adoecia, a notícia se espalhava como fogo. Alguns cortesãos fugiam discretamente, temendo contágio. Outros ficavam esperando que a ausência dos rivais lhes rendesse promoção. A morte era sempre uma presença insinuante, um lembrete de que nem o ouro das paredes podia proteger quem vivesse ali tempo demais. E no entanto havia uma beleza indiscutível em tudo isso. Ao entardecer, o sol se punha sobre os jardins simétricos, banhando o mármore e o bronze em luz dourada. As fontes cantavam sua música líquida, como se ignorassem a miséria que fermentava atrás das colunas. E nesse contraste entre a glória e o mofo, o perfume e o excremento, se revelava o verdadeiro coração de Versalhes, um lugar onde o humano era disfarçado, mas nunca apagado. O dia a dia em Versalhes não era apenas luxo. Era sobrevivência disfarçada em seda. Era ambição, escondida sob perucas empoadas. Era, sobretudo, um jogo de aparências tão cansativo que poucos saíam ilesos dele. Se alguém quisesse entender o verdadeiro funcionamento de Versalhes, bastava observar como as pessoas se olhavam nos corredores. Os olhos sempre diziam mais que as palavras. Porque por trás das reverências, dos sorrisos contidos e das saudações coreografadas, havia uma guerra silenciosa. Cada nobre, cada dama, cada cortesão carregava no coração a mesma obsessão: não ser ignorado pelo rei. Ser notado era a moeda mais valiosa da corte. Luís XIV tinha aperfeiçoado essa dinâmica com crueldade quase artística. Ele sabia que não precisava gritar ou ameaçar. Bastava erguer uma sobrancelha. Bastava virar o rosto. O desprezo real tinha o poder de transformar um príncipe em sombra. E essa tensão pairava sobre cada festa, cada audiência, cada madrugada no Salão dos Espelhos. Os bastidores sociais de Versalhes eram povoados por personagens que hoje pareceriam saídos de um romance satírico. Havia os chercheurs de ocasiões nobres que passavam o dia caçando pretextos para se aproximar do monarca. Se Luís fosse à capela, eles iam. Se o rei passeasse pelos jardins, lá estavam, fingindo contemplar as flores enquanto calculavam a distância exata que permitia parecer íntimo sem parecer invasivo. Os cortesãos se dividiam em castas invisíveis. No topo estavam os grandes famílias antigas cujos brasões precediam o próprio rei. Eram respeitados, mas também vigiados. Luís jamais confiava inteiramente em quem tinha sangue azul demais. Logo abaixo vinham os nobres recém-elevados, aqueles cuja fortuna ou talento militar comprará títulos. Eram os mais ansiosos, os que gastavam fortunas em perucas e diamantes para provar que pertenciam ao círculo interno. E havia uma categoria singular, os favoritos. Pessoas comuns que por acaso ou habilidade, caíam nas graças do rei. Alguns eram músicos, outros astrônomos, outros simples criados. Para a nobreza tradicional, nada era mais humilhante do que ver um ninguém caminhar ao lado do monarca, trocando piadas enquanto todos os outros permaneciam imóveis, como estátuas decorativas. No mundo de Versalhes, a inveja era um perfume tão penetrante quanto o almíscar que os cortesãos usavam para mascarar o cheiro do corpo.
Se um homem recebia o privilégio de segurar a candeia durante o cocher real, outros passavam noites em claro, planejando como derrubá-lo. Se uma dama obtinha um convite para o camarim privado do rei, multiplicavam-se os boatos sobre seus favores especiais. O respeito e o desprezo eram tão voláteis quanto o humor real. Um dia, o nobre era saudado como indispensável. No outro, uma indiscrição irreal ou inventada, bastava para que todos se afastassem dele como se carregasse peste. Os salões de mármore testemunharam incontáveis quedas espetaculares. Homens que na noite anterior brindavam ao lado do rei e na manhã seguinte, eram ignorados até pelos lacaios. Algumas figuras aprenderam a sobreviver nesse ambiente com uma arte refinada de dissimulação. Sabiam quando sorrir, quando fingir indignação, quando oferecer presentes. Luís XIV recebia ofertas tão absurdas que pareciam caricatura, caixas de rapé com miniaturas do seu rosto, estátuas de marfim que o representavam como Hércules, perfumes supostamente criados para exaltar seu aroma natural. Tudo fazia parte da coreografia social. Para os estrangeiros, essa etiqueta era um enigma. O embaixador veneziano certa vez escreveu que em Versalhes, o menor gesto é interpretado como sinal divino. Se o rei passava sem cumprimentar, a vítima daquele silêncio podia afundar em dívidas, porque ninguém mais lhe emprestaria dinheiro. Se o monarca se dignava a sorrir, credores perdoavam dívidas e cortesãos disputavam sua companhia. Era um poder que nenhum exército podia igualar. Os criados também tinham seu lugar nessa hierarquia. Havia mais de 1000 empregados permanentes, cada um com funções específicas. Os porteiros de veludo, os guardiões dos salões, os carregadores de cadeiras, os oficiais responsáveis por abrir e fechar portas. Muitos desses homens conheciam segredos que podiam arruinar reputações. Sabiam quem passava noites clandestinas em aposentos alheios, quem subornava quem tinha filhos ilegítimos escondidos em alas menos frequentadas. Alguns desses criados ascenderam socialmente graças ao poder de saber demais. Se um lacaio protegia a confidência certa, podia ganhar pensões vitalícias, casar com filhas de comerciantes ricos, virar administrador de propriedades reais. E de novo a nobreza roía de raiva, vendo antigos serviçais alcançar mais influência que velhos barões. Mas havia também aqueles que não suportavam a pressão. Versalhes devorava os fracos. Os suicídios discretos eram mais comuns do que os cronistas admitiam. Alguns cortesãos, endividados e humilhados, preferiam desaparecer em silêncio a enfrentar o desprezo público. Outros, arruinados moralmente, acabavam se vendendo como informantes para potências estrangeiras. A espionagem prosperava no ventre da corte mais vigiada da Europa. Se você pensa que a vida social de Versalhes era apenas elegante, imagine o que acontecia nos bastidores de um grande baile. Enquanto os convidados se cobriam de joias, dezenas de criados corriam por corredores apertados, carregando bandejas de alimentos que, no calor abafado, estragavam em minutos. Nos fundos da galeria dos espelhos, mendigos infiltrados vasculhavam restos de banquetes. E nas galerias laterais, ladrões vestidos de pajens procuravam bolsos descuidados. Aos olhos dos viajantes, era tudo deslumbrante. Mas quem vivia lá sabia que por trás dos brilhos havia um teatro de vaidades tão tóxico que podia enlouquecer qualquer um. O verdadeiro poder não estava nos títulos nem nas propriedades. Estava na habilidade de sustentar a própria máscara por mais tempo que os outros. E no fim das contas, era isso que separava os vencedores dos vencidos em Versalhes. Quem conseguia fingir melhor. Pouca gente imagina que em Versalhes, o perigo não vinha apenas de intrigas e fofocas. Vinha também das próprias regras que sustentavam o espetáculo. Para sobreviver naquele labirinto, era preciso equilibrar-se num fio tão fino que qualquer passo em falso podia significar ruína, vergonha ou até prisão. Porque o palácio não perdoava quem não soubesse jogar seu jogo, ou quem ousasse quebrar seus segredos. O primeiro risco era evidente, a falência. Viver em Versalhes custava mais do que qualquer nobre estava preparado para admitir. Os banquetes, os vestidos, as joias, as esmolas obrigatórias, tudo saía de bolsos que cedo ou tarde se esvaziavam. Mas ninguém podia confessar pobreza. Admitir que não tinha dinheiro era admitir fraqueza. E quem demonstrava fraqueza era engolido pela indiferença do rei. Para sustentar a aparência, muitos hipotecavam propriedades ancestrais, vendiam colheitas futuras, tomavam empréstimos a juros absurdos. Havia quem, de tanto medo de cair em desgraça, aceitasse subornos de embaixadores estrangeiros. Esse era um dos segredos mais perigosos. A corte de Luís XIV estava coalhada de espiões disfarçados de nobres endividados.
Gente que entregava relatórios ao Império Austríaco ou à Inglaterra em troca de sacos de moedas que mantivessem seus criados alimentados por mais um mês. O segundo risco era mais sutil: desagradar a etiqueta. Luís XIV acreditava que a ordem da corte refletia a ordem do universo. Ele mesmo tinha criado regras tão detalhadas que podiam enlouquecer qualquer um. Houve um conde que perdeu o direito de se aproximar do trono porque ousou entrar num salão antes que a etiqueta permitisse. Outro nobre foi banido por semanas depois de usar um traje com botões excessivamente dourados, que o rei interpretou como vaidade inaceitável. Esses castigos não eram apenas simbólicos. Perder o acesso significava perder contratos, pensões, casamentos vantajosos. Um homem podia acordar príncipe e adormecer mendigo, tudo por não ter entendido que em Versalhes, cada detalhe era observado. E tudo podia ser usado contra você. O terceiro risco vinha dos corredores escuros. O palácio era um labirinto tão imenso que certas alas ficavam praticamente desertas. Nessas áreas, aconteciam encontros secretos políticos, amorosos e criminosos. Alguns nobres se reuniam em salinhas escondidas para tramar alianças ou planejar quedas de rivais. Outros marcavam encontros com amantes que não queriam tornar oficiais. E havia ainda os que se encontravam com comerciantes que vendiam venenos, amuletos ou poções. Porque sim, Versalhes tinha seu mercado subterrâneo. Era proibido, mas inevitável. Quando a ambição é maior que o medo, toda lei se torna flexível. E esse subterrâneo tinha seu próprio código de silêncio. Quem fosse apanhado negociando veneno podia acabar enforcado. Mas quem fosse discreto e útil, às vezes recebia perdão real, em troca de serviços ainda mais perigosos. O quarto risco era a saúde. A superlotação, o ar rarefeito, a ausência de higiene real, tudo isso criava o ambiente perfeito para epidemias. Quando a varíola chegou a Versalhes, espalhou-se em questão de dias. Os criados que circulavam por todos os aposentos viraram vetores involuntários de morte. Em algumas semanas, dezenas de pessoas adoeceram. E como ninguém queria admitir fraqueza, muitos cortesãos permaneciam nos salões mesmo febris, tentando sorrir enquanto o corpo ardia. Ninguém ousava reclamar. A única coisa pior que a doença era a suspeita de covardia. Quem fosse visto se ausentando por motivos de saúde corria o risco de perder o favor do rei. E perder o favor do rei era perder tudo. Assim, Versalhes era uma incubadora de doenças, e também de silêncio. O quinto risco era o mais corrosivo de todos: o risco de se esquecer quem você era. Entre tantos rituais e mentiras, não era raro que os cortesãos começassem a acreditar na própria farsa. Muitos passavam anos sem sair dos muros do palácio. Para eles, o mundo real, onde camponeses aravam a terra e artesãos passavam fome, parecia tão distante quanto o outro planeta. Alguns nobres não sabiam o preço do pão, nem haviam visto uma rua de verdade em décadas. Esse distanciamento absoluto era um segredo mal disfarçado, porque bastava uma guerra, uma crise financeira, uma peste mais severa para derrubar tudo aquilo, e os mais lúcidos temiam o dia em que a realidade bateria à porta do palácio. Sabiam que nenhum ouro poderia proteger uma corte que só existia porque o resto da França sustentava seu peso. Para suportar esse fardo, muitos se refugiavam em vícios. O jogo era onipresente. Mesas de cartas consumiam fortunas em uma única madrugada. Alguns perdiam propriedades inteiras numa rodada de azar. O álcool corria solto, disfarçado em cálices de prata. As drogas, ópio, elixires misteriosos, pós-importados do Oriente, circulavam sob mantos de seda, passados discretamente de mão em mão. Tudo isso precisava ser mantido em segredo. Porque se o rei descobrisse que você não era forte o bastante, que sua vontade era fraca, você se tornava descartável. Luís XIV tinha pouco interesse em cortesãos frágeis. Preferia aqueles que, como ele, fingiam perfeição até o último suspiro. E havia ainda outro perigo: a língua alheia. Em Versalhes, cada criado era potencial delator. Cada pajem podia ser pago para espalhar boatos. Cada dama de companhia podia vender confidências sussurradas na penumbra. Era um jogo que não admitia inocência. O único modo de sobreviver era aprender a desconfiar de todos, e guardar seus próprios segredos como se sua vida dependesse disso. Porque na maioria das vezes dependia. Talvez seja por isso que tantos saíam de Versalhes diferentes do que haviam chegado. Uns mais ricos, outros mais famosos, mas quase todos mais frios. Porque quem sobrevive ali, sobrevive pagando um preço que nem sempre se mede em ouro.
Por mais que Versalhes tenha sido palco de bailes reluzentes e banquetes lendários, seus corredores também guardaram episódios tão sombrios que hoje parecem ficção. Porque por trás do dourado das molduras havia sombras espessas, feitas de medo, inveja e loucura. E muitas dessas histórias se escondem nas entrelinhas das crônicas oficiais, como se ninguém quisesse admitir que o esplendor absoluto sempre cobra seu preço. Um dos casos mais perturbadores começou como um boato sussurrado e terminou em execuções públicas, o famoso caso dos venenos. Entre 1677 e 1682, Paris e Versalhes foram sacudidas por uma onda de acusações envolvendo envenenamentos e rituais de magia negra. Chamaram aquilo de Elia Fire des Poisons, o caso dos venenos. A princípio parecia apenas paranoia, mas logo vieram as confissões. Sob tortura, mulheres de todas as idades admitiram ter vendido pós mortais e organizando missas negras, onde pediam aos demônios que matassem maridos, amantes e rivais. Quando a investigação chegou a Versalhes, descobriu-se que não eram apenas plebeus que compravam veneno. Nobres e cortesãs ricas frequentavam os mesmos alquimistas e bruxas. Madame de Montespan, a amante mais famosa de Luís XIV, foi citada em confissões. Disseram que ela participará de rituais noturnos, que pagará por encantamentos para manter o amor do rei. Oficialmente nada foi provado, mas os boatos se espalharam como labaredas. Por meses a corte viveu apavorada com a ideia de que o próximo cálice de vinho pudesse conter morte. O rei, furioso, criou uma comissão especial que funcionava em segredo, julgando suspeitos e mandando muitos para a forca ou para as galés. Alguns desapareceram sem deixar rastros. Outros tiveram seus nomes riscados dos registros, como se nunca tivessem existido. Versalhes tornou-se, por um tempo, uma corte que sorria de dia e tremia de noite. Mas esse não foi o único momento em que o medo tomou o palácio. Luís XIV sofreu de problemas de saúde que ele jamais permitiria que o público conhecesse por inteiro. Seu corpo, que ele acreditava ser símbolo do poder absoluto, começou a traí-lo. A operação da fístula anal foi um episódio que misturou horror e espetáculo. Durante semanas, o rei suportou dores insuportáveis, enquanto os cirurgiões discutiam se ousariam intervir. Quando finalmente cortaram a carne sem anestesia, todo Versalhes entendeu que o monarca podia sangrar, e que sua divindade tinha limites. O palácio também conheceu episódios de violência menos notórios, mas igualmente cruéis. Como os duelos clandestinos que aconteciam nos jardins ao amanhecer, quando jovens nobres preferiam arriscar a morte a suportar um insulto. Muitos morreram ali sobre a grama coberta de orvalho, enquanto criados removiam os corpos antes que o sol nascesse. Oficialmente nada acontecerá. Ninguém falava dos cortes na carne. Ninguém perguntava quem havia vencido. A obsessão com o controle chegava a extremos. Alguns ministros mantinham informantes nas cozinhas, nas lavanderias, nos estábulos. Um comentário imprudente feito por um criado podia resultar na queda de um conde. A atmosfera era tão densa que muitos estrangeiros descreviam Versalhes como uma prisão sem grades. O escritor Saint-Simon registrou que a corte era uma fornalha onde todos ardiam sem chama. E havia também a loucura silenciosa que crescia nos corações. Muitos nobres que viviam ali por anos acabavam desenvolvendo manias. Alguns se convenciam de que eram observados por demônios. Outros passavam dias sem falar, temendo que qualquer palavra pudesse ser usada contra eles. Houve damas que se trancaram em seus aposentos e nunca mais saíram. Há registros de uma marquesa que morreu praticamente esquecida, rodeada de tapetes poídos e cartas que jamais foram respondidas. As doenças eram outro espectro que rondava cada salão. Quando a varíola chegou, espalhou terror. O rei mandou isolar os primeiros doentes em alas separadas, mas era tarde. Os criados que trocavam lençóis e recolhiam excrementos carregaram o vírus pelos corredores. Alguns nobres fugiram para Paris, mas muitos ficaram. Não por coragem, mas porque a perspectiva de perder o favor real parecia pior que a própria morte. O Salão dos Espelhos, cenário de festas lendárias, também testemunhou cenas de puro pânico. Quando o grande incêndio ameaçou uma das alas do palácio, centenas de pessoas correram em desespero. Damas perderam sapatos, criados tropeçaram com bandejas de prata, crianças choravam presas nas multidões. Por horas, Versalhes pareceu à beira do colapso. Quando o fogo foi contido, Luís XIV ordenou que tudo fosse limpo antes do amanhecer. Na manhã seguinte, quem chegava não encontrava vestígios de cinzas. A aparência de perfeição estava salva. Mas a ferida que mais doeu foi a do ressentimento coletivo. A corte inteira sabia que a vida em Versalhes era um teatro que exigia sacrifícios inimagináveis. E ainda assim, todos competiam para manter seus papéis.
Ninguém tinha coragem de romper o feitiço. Porque admitir que o rei era apenas um homem, e que todos viviam num castelo de cartas, era pior que qualquer suplício. Versalhes foi um lugar de esplendor, mas também um lugar de horrores sutis. O horror de perceber que por trás de cada tapete de seda, havia um segredo esperando para destruir uma vida. O horror de se olhar no espelho e não reconhecer mais o próprio rosto. E o horror de saber que mesmo assim, ninguém queria ir embora. O que fascinava e aterrorizava quem chegava a Versalhes era perceber que o verdadeiro poder quase nunca se manifestava em voz alta. Ele estava nos gestos contidos, nas portas entreabertas, nos olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. Enquanto os visitantes se impressionavam com as galerias de espelhos e os salões dourados, o palácio funcionava como uma máquina invisível, alimentada por sussurros, favores e ameaças que ninguém ousava chamar pelo nome. Para entender isso, bastava observar o cerimonial do lever, quando o rei acordava. Oficialmente era apenas uma rotina diária. O monarca se levantava, os cortesãos entravam em sequência ordenada, as roupas iam sendo vestidas num balé ensaiado. Mas quem prestava atenção via que aquela coreografia escondia alianças e conspirações. O simples fato de estar entre os poucos admitidos ao círculo mais próximo era um sinal de prestígio que podia render contratos e casamentos vantajosos. E quando Luís XIV dirigia a palavra a alguém, mesmo que fosse só para perguntar sobre a saúde, essa pessoa subia de status como se fosse erguida por mãos invisíveis. Nos bastidores, esse poder se multiplicava. Porque Luís sabia que controlar a corte não dependia só de leis ou exércitos, mas da criação de uma hierarquia de privilégios tão detalhada que todos se sentissem eternamente em dívida. O rei concedia pequenas graças, um lugar melhor na missa, o direito de entrar primeiro numa cerimônia, o privilégio de carregar a vela durante o colcher. Cada minúsculo favor era uma moeda que circulava, criando laços de dependência. Esse sistema de recompensas minúsculas parecia ridículo aos olhos de quem chegava de fora, mas na prática funcionava melhor que qualquer ameaça. Os cortesãos viviam numa tensão permanente, sempre preocupados em não cometer deslizes que pudessem excluí-los daquele circuito de gratificações. E quem se via afastado dificilmente conseguia voltar. O esquecimento era a forma mais implacável de punição. O poder invisível também se alimentava de papéis não oficiais. Havia conselheiros que nunca tinham título formal, mas cujas opiniões pesavam mais que as dos ministros. Alguns criados, por conviverem tão de perto com o rei, tornavam-se confidentes. Outros eram apenas rostos anônimos que, pela constância, passavam a ser depositários de segredos. Por exemplo, o valet de chambre que entregava as cartas privadas de Luís XIV tinha acesso a informações que nenhum marechal conhecia. Bastava abrir um envelope na hora errada para descobrir planos militares, alianças secretas ou intrigas amorosas. Muitos desses valetes se enriqueceram discretamente, vendendo pequenas frações de informação, nada tão explícito que gerasse suspeita, mas o bastante para garantir favores de quem precisava estar sempre um passo à frente. No subsolo do palácio, existia uma rede de informantes que se disfarçava de serviço doméstico. Os porteiros anotavam nomes de visitantes. Os cozinheiros ouviam conversas enquanto preparavam jantares. As damas de companhia relatavam à intendência quem passava noites em aposentos alheios. Todo esse fluxo de dados subia em ondas silenciosas até os ministros mais próximos do rei, que filtravam o que valia a pena contar, e o que podia ser guardado como arma para o futuro. Versalhes era uma colmeia onde cada abelha acreditava estar trabalhando pelo bem coletivo, mas na verdade só temia perder o favor real. E Luís XIV entendia essa psicologia com uma precisão que beirava o sadismo. Ele cultivava rivalidades, incentivava disputas por minúcias, alimentava rumores, porque sabia que uma corte dividida jamais se uniria contra ele. Havia também o poder dos favoritos. Madame de Montespan, por exemplo, não tinha cargo oficial que justificasse sua influência, mas era ela quem sussurrava conselhos ao rei na cama. Sua palavra podia acelerar ou enterrar a carreira de qualquer cortesão. Muitos nobres a cortejavam com presentes, joias, promessas. Mas outros conspiravam para derrubá-la, e para isso não hesitavam em inventar escândalos, plantar boatos sobre envenenamentos ou bruxaria. O mesmo acontecia com os ministros de gabinete, que, embora investidos de autoridade formal, dependiam do humor real. Colbert, o poderoso controlador das finanças, era temido por todos, mas jamais esquecia que bastava um capricho de Luís para que seu poder desaparecesse. Por isso, até os homens mais poderosos cultivavam uma humildade cautelosa, um cuidado quase supersticioso com a opinião do rei.
Talvez o aspecto mais insidioso do poder invisível fosse sua capacidade de criar autocensura. Ninguém precisava lembrar constantemente aos cortesãos que estavam sendo vigiados. Eles mesmos internalizavam essa vigilância. Começavam a medir palavras, gestos, até expressões faciais. A paranoia se tornava hábito. Muitos passavam anos sem falar uma frase sincera, temendo que qualquer comentário pudesse ser usado contra eles. Até as artes estavam sob essa influência sutil. Os poetas que escreviam versos para celebrar Luís sabiam que não se tratava apenas de bajulação. Era um investimento. Cada ode encomendada, cada retrato pintado, cada escultura erguida em honra ao monarca era um lembrete de que tudo, inclusive a memória, pertencia ao rei. Quando algum artista ousava produzir algo que destoasse da imagem oficial, encontrava portas fechadas. E assim, enquanto o mundo se encantava com a fachada de Versalhes, o verdadeiro governo acontecia na penumbra, uma teia de obrigações, de silêncios comprados, de cumplicidades que não apareciam em nenhum documento. Luís XIV não precisava levantar a voz, não precisava empunhar uma espada. Bastava sorrir ou virar o rosto. Esse poder invisível sobreviveu ao próprio rei. Mesmo depois da morte de Luís XIV, muitos que haviam aprendido a medir cada gesto continuaram a viver como se ele ainda observasse. Porque o maior truque do monarca não foi ter construído o palácio. Foi ter transformado cada alma que passou por ali num guardião involuntário da sua própria lenda. O palácio que parecia eterno começou a dar sinais de cansaço bem antes que qualquer cronista ousasse escrever sobre isso. Aos olhos de quem visitava Versalhes no final do reinado de Luís XIV, tudo ainda reluzia. O ouro das molduras, o brilho infinito dos espelhos, os jardins impecáveis. Mas por baixo dessa superfície a estrutura tremia. A própria ideia de um rei-sol que tudo dominava já soava, aos poucos, como um eco de outro tempo. O primeiro golpe não veio de fora, mas de dentro. Luís XIV viveu bastante para ver seu mundo começar a apodrecer. Seus últimos anos foram marcados por tragédias familiares que deixaram claro que nem o sol podia impedir a morte. Entre 1711 e 1712, ele perdeu o filho, o neto e a nora. Uma sucessão de lutos que desmontou o orgulho do rei mais vaidoso da Europa. As cerimônias continuaram, mas havia algo quebrado naquela encenação. Quando Luís XIV morreu em 1715, a corte, que tanto temera seu olhar, respirou um alívio que ninguém ousava admitir em público. Pela primeira vez em décadas, havia a sensação de que o palácio poderia mudar, ou ruir. O corpo do rei foi colocado num caixão de chumbo, levado numa procissão solene que muitos assistiram em silêncio, sem lágrimas. Para alguns, era o fim de uma era de grandeza. Para outros, era simplesmente o fim de uma prisão dourada. O sucessor, Luís XV, herdou não só o trono, mas também um sistema exausto. O Palácio de Versalhes, tão monumental, custava mais do que o reino podia suportar. O exército de criados, as festas intermináveis, os concertos constantes, tudo drenava recursos. A França cambaleava entre guerras caras e dívidas crescentes. Ainda assim, ninguém ousava desmontar o ritual. Era como se todos estivessem hipnotizados pela própria mentira. Ao longo do século XVIII, Versalhes começou a se tornar, aos poucos, um símbolo de algo que ninguém queria nomear: decadência. O luxo parecia, cada vez mais, uma caricatura. Os salões lotados de cortesãos endividados, as festas cada vez mais desesperadas, os rituais que já não fascinavam como antes. A sociedade francesa mudava, e o palácio permanecia congelado no tempo, incapaz de perceber que seu esplendor soava como insulto à fome que avançava pelos campos. Os filósofos do iluminismo se encarregaram de expor essa contradição. Voltaire, Diderot e Rousseau escreveram sobre a irracionalidade de um sistema em que um único homem decidia tudo, enquanto milhões não tinham pão. Panfletos anônimos circulavam, descrevendo em detalhes o que acontecia em Versalhes, os casos de adultério, os gastos absurdos, as corrupções silenciosas. Pela primeira vez, o povo começava a espiar por trás das cortinas, e não gostava do que via. Luís XV tentou, em alguns momentos, reformar a máquina, mas não teve força nem convicção para romper com a tradição. O palácio continuava funcionando como sempre: banquetes, recepções, bailes. O poder invisível persistia. E com ele, a certeza de que tudo aquilo era indispensável. Mas nos bastidores crescia a convicção de que Versalhes não era um monumento eterno, mas um castelo de cartas à beira do colapso. Quando Luís XVI subiu ao trono, Versalhes já carregava o peso de 100 anos de excessos. O novo rei era tímido, pouco afeito à teatralidade. Sua esposa, Maria Antonieta, sentia-se sufocada pelo protocolo.
Ela se refugiou no Petit Trianon, um retiro menor onde podia viver longe da rigidez do grande palácio. Para muitos cortesãos, esse afastamento soava como heresia. Como ousava a rainha preferir um canto discreto ao coração simbólico do poder? Mas para outros era apenas um sinal de que a encenação começava a perder sentido. O povo francês, que antes aceitava a distância entre o luxo e a miséria como destino, começou a alimentar raiva. A fome aumentava, os impostos subiam, e Versalhes permanecia intacto, como se nada pudesse tocá-lo. Panfletos satíricos chamavam o palácio de coração podre da França. O ódio crescia e cada nova festa era vista como afronta. Quando a Revolução Francesa eclodiu, em 1789, muitos acreditavam que bastaria derrubar alguns ministros. Mas o ressentimento acumulado era mais profundo. Versalhes se tornou o alvo simbólico. Em outubro, uma multidão faminta marchou até o palácio, gritando por pão. As mulheres invadiram os corredores, sacudindo baionetas e tochas. Quando chegaram aos aposentos reais, Maria Antonieta teve que fugir pelos corredores secretos, enquanto seus guardas eram massacrados. Esse momento foi o ponto sem retorno. O palácio, que nascerá como prova de poder absoluto, se revelou, diante de todos, vulnerável. Quando Luís XVI foi forçado a deixar Versalhes, escoltado por uma multidão que cuspia insultos, não havia mais ilusão. O rei que partia não era um semideus. Era só um homem derrotado por um povo que não suportava mais pagar a conta de sua encenação. Depois da Revolução, Versalhes mudou de função. De palácio vivo virou museu de memórias incomodas. Os salões que já tinham sido cenário de bajulação tornaram-se galerias para turistas. Os jardins continuaram belos, mas perderam o peso político. Aquela máquina de domesticar nobres e fabricar mitos foi desativada, como uma besta exausta. Mas, ironicamente, o fascínio permaneceu. Porque mesmo em ruínas simbólicas, Versalhes ainda contava uma história que ninguém queria esquecer por completo. A história de como o poder absoluto se constrói sobre aparências, e de como essas aparências, um dia, cobram seu preço. Quando você olha hoje para as fotografias luminosas dos salões de Versalhes, pode ser tentador pensar que tudo aquilo pertence a um passado remoto, irrepetível. Um teatro de vaidades que morreu com Luís XIV e seus sucessores. Mas se tiver coragem de olhar mais de perto, vai perceber que Versalhes não é só um monumento de mármore e espelhos. É também um espelho que reflete algumas verdades que preferimos não encarar. A primeira lição talvez seja a mais desconfortável. O poder absoluto sempre nasce de um pacto coletivo de fingimento. O rei só era sol porque todos os outros aceitavam orbitar em volta dele. A corte só obedecia porque, no fundo, acreditava que não havia alternativa. Cada regra absurda, cada cerimônia ridícula, cada privilégio ridículo, era sustentada não apenas pela vontade de Luís XIV, mas pelo medo de todos de perderem seu lugar no grande tablado. E será mesmo que hoje somos tão diferentes? Quantas instituições modernas sobrevivem porque aceitamos que uma pequena minoria tenha privilégios em nome de uma suposta ordem maior? Quantos chefes, líderes ou políticos mantêm sua autoridade não por mérito, mas porque ninguém quer ser o primeiro a desafiar o ritual? O que nos parece ridículo em Versalhes, bajular por um olhar, arriscar a vida por um convite, talvez ainda exista, apenas com roupas novas e títulos mais polidos. A segunda lição é que o luxo absoluto sempre cobra um preço, ainda que demore gerações para ser pago. Durante décadas o palácio drenou a riqueza da França. Milhares de camponeses trabalharam e morreram para sustentar o esplendor de um rei que se acreditava a encarnação de Deus. Quando a conta chegou, não houve salão de espelhos capaz de protegê-lo. O ressentimento acumulado virou fúria. A fúria virou revolução. Talvez seja por isso que tanto se tenta dourar a memória de Versalhes, transformá-lo em puro símbolo de arte e civilização. Porque admitir o custo real daquele brilho, admitir o sofrimento invisível que alimentava cada lustre de cristal, é encarar que não há beleza que nasça sem sombra, e que toda ostentação tem raízes na desigualdade. A terceira lição é sobre a força do hábito. Muitos dos que viveram lá, mesmo quando odiavam a corte, não conseguiam abandoná-la. Alguns nobres que tinham propriedades longe de Paris preferiam suportar o suplício diário do protocolo a desaparecer do radar real. O medo do esquecimento era maior do que o desconforto. Como se, sem a presença constante do rei, deixassem de existir. Será que também não somos assim? Quantas pessoas se agarram a ambientes tóxicos, famílias, empresas, círculos sociais, porque não suportam a ideia de serem irrelevantes? Quantos de nós ficamos onde não somos felizes, só porque não sabemos quem seríamos longe dos olhos que nos julgam? A quarta lição é ainda mais sombria.
todo poder absoluto se alimenta da humilhação dos que se aproximam dele. Versalhes era uma máquina de domesticar vontades. Para chegar ao favor real, era preciso suportar vexames diários, madrugar para esperar um aceno, calar diante de insultos, sorrir enquanto o rei ria dos desastres alheios. Esse teatro constante gerava não só obediência, mas também rancor. E o rancor, uma vez sem freios, é impossível de conter. A quinta lição é sobre a ilusão de eternidade. Luís XIV acreditava que ao criar Versalhes, estava esculpindo seu nome em pedra para sempre. E de certa forma conseguiu. Mas sua grande obra também virou prova de sua cegueira. Ele não percebeu que ao centralizar todo o poder e todo o prestígio num único lugar, tornava o sistema vulnerável ao menor abalo. Quando a crise chegou, Versalhes se revelou que sempre fora um castelo de cartas sustentado por dívidas e mentiras. Talvez a lição final seja que todo império de aparências um dia encontra seu limite. O mesmo palácio que inspirava temor e inveja acabou se tornando um museu de tudo que a monarquia tentou esquecer. E ainda hoje, quem passeia por seus salões encontra mais do que tapeçarias e candelabros. Encontra a memória de uma sociedade que acreditava que a dignidade humana podia ser comprada com convites e cerimônias. O que nos parece ridículo hoje, era sobrevivência ontem. Aqueles que disputavam centímetros de proximidade com o rei não eram apenas vaidosos. Eram homens e mulheres que sabiam que sem aquele teatro, suas famílias cairiam na miséria. Que num reino onde o olhar real valia mais que qualquer mérito, fingir devoção era tão vital quanto respirar. Talvez eles não fossem os loucos. Talvez fossemos nós, que séculos depois, ainda precisamos criar mitos em torno do poder, ainda inventamos hierarquias invisíveis, ainda fingimos que algumas pessoas nascem para mandar e outras para aplaudir. Versalhes, no fim, não é só um monumento de pedra. É um lembrete de quão longe podemos ir para acreditar numa mentira coletiva. Se tiver coragem, olhe de novo para as fotografias dos salões e pergunte a si mesmo: o que mudou de verdade? E se não mudou, quem é que hoje segura as chaves das portas douradas? E quem silenciosamente aceita tudo para não perder o pouco que acha que tem? Feche os olhos por um instante e tente esquecer o que você acha que sabe sobre Versalhes. Esqueça as fotografias turísticas, os guias que repetem as mesmas histórias de mármore e ouro. Esqueça o distanciamento confortável que faz parecer que tudo aquilo pertence apenas ao passado. Imagine por um momento que você nasceu ali. Que você não tem escolha, não tem outra vida à sua espera, não tem outro destino que não seja viver à sombra do palácio mais insaciável da terra. Imagine acordar antes do sol, enfiar o rosto numa bacia de água fria, vestir roupas emprestadas, alinhar sua peruca e correr pelos corredores gelados para garantir seu lugar na antecâmara do rei. Imagine passar horas em pé, apenas esperando que Luís XIV erguesse os olhos e notasse sua presença. E quando finalmente esse olhar chegasse, talvez fosse só um aceno breve, nada que mudasse sua sorte. Mas mesmo assim você respiraria fundo, sentindo que ainda existia. Porque em Versalhes, ser visto era a única forma de não desaparecer. E se você fosse um desses cortesãos que ano após ano, hipotecavam terras, vendiam joias, imploravam a mercadores por crédito, tudo para comprar mais um traje de veludo, mais um anel de safira, mais uma oportunidade de não ser o único a parecer pobre? Você chamaria isso de vaidade? Ou chamaria de medo? Porque lá dentro, perder o brilho era perder a alma. E se você fosse um dos criados? Um dos que viviam em corredores úmidos, dormindo sobre palha, passando a vida inteira a carregar bandejas e a fingir que não via o que não podia ser visto? Imagine segurar uma candeia enquanto o rei jantava, tentando não ouvir as conversas que decidiam guerras e destinos. Imagine saber segredos que poderiam destruir duques, mas ter que engolir cada palavra, porque falar significaria a morte. Ou imagine que você fosse um daqueles favoritos que por acaso ou talento conquistava o sorriso real, que durante meses, talvez anos, saboreava a embriaguez do poder, que sentia o mundo se curvar ao seu passo. E depois, tão rápido quanto chegou, via tudo sumir, via as portas se fecharem, os amigos evaporarem, os credores surgirem como abutres. Você teria coragem de encarar seu próprio reflexo no salão dos espelhos, sabendo que era só mais uma peça descartada do grande espetáculo? E se você fosse um daqueles que tramaram nas sombras? Que se reuniram em salas abafadas comprando veneno ou pagando informantes, tentando arrancar uma vantagem que mantivesse seu nome vivo? Você diria que foi culpa do sistema ou assumiria que em algum ponto você também escolheu? E se fosse você quem escrevia os versos bajuladores que chamavam Luís XIV de Sol? Se soubesse que cada palavra era exagero, mas ainda assim colocasse sua assinatura no rodapé?
Teria coragem de admitir que não acreditava em nada? Ou diria a si mesmo, noite após noite, que aquilo era apenas trabalho, apenas sobrevivência? E se você fosse uma das mulheres que passavam noites inteiras em silêncio, esperando que o rei a convocasse? Se soubesse que a corte inteira comentava cada suspiro, cada rumor sobre sua vida íntima, você suportaria esse peso sem enlouquecer? Imagine que você fosse um daqueles que fugiram. Alguns não aguentaram. Abandonaram o palácio pela calada da noite, preferindo perder tudo a viver sob as luzes implacáveis de Versalhes. E se fosse você, teria ficado? Ou teria largado tudo, mesmo sabendo que lá fora não havia garantias, apenas o anonimato que todos tanto temiam? Ou imagine que você fosse o próprio rei, que acordasse todos os dias cercado por 100 pessoas, nenhuma delas sinceras, que comessem pratos de ouro enquanto seu corpo adoecia e ninguém ousava dizer a verdade, que soubesse bem lá no fundo que tudo aquilo dependia de manter a mentira viva. Você teria coragem de desmontar a farsa? Ou preferiria morrer interpretando o papel que inventou para si mesmo? E se você tivesse nascido naquela época? Se não houvesse outro horizonte além do palácio, das dívidas, das reverências? Teria coragem de viver assim? De se ajoelhar para manter seu nome vivo, mesmo que a alma se perdesse no caminho? Ou teria se rebelado, sabendo que a rebeldia custaria tudo? Será que você sobreviveria sendo um deles? Será que encontraria dignidade nas pequenas escolhas, na bondade discreta com um criado, na recusa de humilhar um rival, na coragem de rir das próprias fraquezas? Ou se tornaria pouco a pouco parte do jogo, sem perceber quando deixou de ser você mesmo? Ou será que também teria que esconder a verdade, não por medo do rei, mas por medo de si? Porque no fundo, admitir que se é cúmplice pode ser pior que qualquer punição. E se você tivesse que escolher entre a miséria e a encenação? Entre a liberdade e o esquecimento? O que faria? A história de Versalhes não é só sobre Luís XIV ou seus cortesãos. É sobre todos nós. Sobre a facilidade com que aceitamos papéis que nos sufocam. Sobre a rapidez com que aprendemos a fingir. Sobre o medo de sermos irrelevantes. Então, olhe de novo para o salão dos espelhos. Feche os olhos. E pergunte a si mesmo, se fosse você, teria coragem de viver assim? Ou talvez, como tantos outros, acabaria convencido de que tudo aquilo era necessário. Porque sem o aplauso, sem o olhar do outro, sem o ritual, quem somos nós, afinal? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.